Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, Trump visita reformas na economia são sempre boas, mas não é bem isso que a gente está tratando nesta reforma do Fed. Trump tem desconfiança sobre os valores ali. E será que ele está usando isso como um subterfúgio para minar o capital político e capital econômico de Jerome Powell? Está tentando minar o trabalho dele? Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. É óbvio, né? Como ele foi... disseram para ele várias vezes que não dá para demitir o Jerome Powell, ele não tem esse poder e não há... porque ele não gosta da taxa de juros, o Powell não pode ser demitido. A lei prevê que a demissão aconteça por uma má conduta óbvia, né? Assim, que não é o caso, mas que, dependendo do factoide que for criado em torno da reforma, né? Dessa reforma do prédio, a leitura hoje é que Trump está querendo fazer isso, ele está querendo transformar a reforma do prédio na justificativa para a demissão de Jerome Powell, já que ele não consegue fazer isso por outra motivação, porque o Jerome Powell não violou a lei, que é a segunda previsão da legislação americana. Isso está gerando um debate acalorado sobre, primeiro, a sustentabilidade da independência do Banco Central nos Estados Unidos, que é uma das maiores referências de independência do BC no mundo inteiro, né? Como várias outras instituições nos Estados Unidos, mas que agora estão sendo atacadas, né? A gente já falou aqui algumas vezes que o Federal Reserve, que o BC americano, era, se não uma das, mas se não a única grande instituição da economia americana que Trump não estava conseguindo alcançar, né? As outras todas ele avançou sobre elas, mas o Fed Trump não conseguiu alcançar. Não apenas pela resiliência ou pela resistência de Jerome Powell, mas por todo, vamos dizer assim, a estrutura de operação do Federal Reserve, pela força da legislação e pela força do mercado americano. Quando essa história começou, quer dizer, quando o Trump começou a dizer que demitiria o Jerome Powell, foi quando começou, não só por causa das tarifas, mas também por causa disso, quando os juros dos títulos públicos americanos foram para as alturas, né? E aí ele foi avisado de, olha, você não começa com essa história porque isso vai sair mais caro para nós do que o contrário. Então, ele está fazendo dois movimentos aqui, o Donald Trump. Primeiro, tentando arrumar esse factoide palpável de má condução do Federal Reserve. Segundo, na verdade, três. O segundo ponto ele já colocou uma nova diretora no Banco Central, que já disse claramente que os juros tinham que cair na semana que vem. Ela foi uma mulher, ela foi indicada pelo Donald Trump. E um dos diretores votantes, o Chris Waller, que é bastante vocal, ele fala muito, ele não só já apoiou uma redução rápida da taxa de juros, como se colocou à disposição. Se o presidente Trump quiser escolhê-lo para assumir o Fed, ele está pronto para o cargo. Então, quando mexe no ego das pessoas, não importa a institucionalidade. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, ele conseguiu, Naka, provocar o debate sobre de que independência do Banco Central nós estamos falando, né? Qual é a ferramenta ou a preponderância da decisão do Banco Central, de um Banco Central, que deve prevalecer sobre o questionamento das suas ações, né? Isso é um abalo para os bancos centrais como um todo. Esse debate está acontecendo no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Eu trouxe aqui uma apuração da preocupação deles com essa reação morna do mercado, de não punir as movimentações que estão acontecendo, como historicamente sempre fizeram. O mercado pune mexendo no preço dos ativos, derrubando o preço dos ativos, para que o custo das decisões fique claro no momento presente e não apenas na hora que a conta chegar. É por isso que o mercado reage, porque ele quer mostrar imediatamente a valor presente o custo de uma decisão equivocada, sempre na visão
do mercado como um todo, né? Isso não está acontecendo agora, então isso é uma preocupação dos bancos centrais, porque é uma ferramenta de correção do mercado em si. E a segunda preocupação é esse debate sobre a independência. Imagina nós aqui que estamos acabando de chegar nessa história, né? Daqui a pouco o Brasil também vai virar referência de independência do Banco Central, né? Quem sabe? Mas a gente brinca aqui, mas no final das contas é o seguinte, historicamente, há pouquíssimos registros de presidentes, desde 1913, quando o Banco Central foi criado, e lá pelos anos 70, 80, quando a independência foi determinada, nunca os presidentes não visitam o Fed, exatamente por respeito a essa independência. A última vez que isso aconteceu foi George W. Bush, na sua gestão com a crise de 2008. E aí lá ele fez parte de uma reunião, enfim, que era toda uma discussão de como salvar a economia americana daquela confusão. Mas, de qualquer forma, então você vê que a obra, que parece que é a maior obra que o Fed já promoveu desde a construção do prédio, em 1913, que é uma obra estrutural, a gente viu as fotos aqui, houve lá uma visita de jornalistas, enfim, ela pode acabar virando um pretexto para derrubar esse pilar do equilíbrio macroeconômico dos Estados Unidos. E é impressionante porque em 6 meses de governo Donald Trump, que em tese, né, o Partido Republicano, que sempre foi o grupo político americano mais pró-negócios, pró-business, pró-mercado, pela liberalização, pela redução de regras, pela redução de amarras na economia e pelo livre mercado, Trump vai contra exatamente estes 2 pilares do entendimento do que é uma economia liberal, né? Uma atuação econômica, racional, independente, no caso da política monetária, e uma abertura de suas economias. Trump está indo na contramão de tudo isso. O que será que é esse novo liberalismo, se é que dá para dizer que Trump carrega essa bandeira? Porque, em tese, ele deveria ser, né, republicano, empresário, ele deveria defender os valores liberais em termos econômicos, né, como a gente usa aqui no Brasil, não como eles usam nos Estados Unidos. Mas ele não carrega essas bandeiras, né? Naka, eu vou um pouquinho mais fundo aqui só para colocar a moeda num outro patamar, né? Num patamar em que a estabilidade da moeda não cabe em nenhuma caixinha, nem no liberalismo, nem no neoliberalismo, nem no desenvolvimentismo, nem no socialismo, no comunismo. O equilíbrio da moeda não cabe em nenhuma dessas caixinhas. A estabilidade da moeda, ela é uma condição fundamental e, assim, absolutamente inescapável do crescimento econômico, do desenvolvimento de um país, independentemente do regime econômico como um todo, né? Então, o que acontece quando a moeda ela perde esse principal valor de ser um ativo da sociedade, a própria moeda é a sua instituição. Nós, aqui no Brasil, nós vivemos anos sem moeda e a gente sabe quanto isso nos custou. O Brasil tem uma moeda há pouco mais de 30 anos e a gente ainda está aprendendo a lidar com este valor da moeda. A moeda estável faz com que as pessoas não se protejam do dinheiro, mas usem o dinheiro como um instrumento para o futuro, né? Nós aqui no Brasil, a gente ainda tem esse medo, tanto assim que os contratos, tudo a gente quer olhar para a inflação passada, né? Isso é um resquício desse medo de que o dinheiro, o valor do dinheiro age contra nós. Então, a estabilidade da moeda, ela não cabe nessa caixinha. E se os Estados Unidos reverterem, depois de 200 anos da estabilidade da moeda, claro que o dólar teve momentos de sobe e desce, quando quebra o padrão monetário lá nos anos 70, depois nos anos 90, com o choque que vem, um choque inflacionário novamente, nenhuma moeda está imune aos choques, né? Mas a fundação da sua estabilidade depende de decisões descoladas do desejo do governante de plantão. A independência se dá por este motivo, né? Não é uma decisão inalcançável, indiscutível, indebatível, né? Nem sei se existe essa palavra. Cada dia eu invento um neologismo aqui. Mas de qualquer forma, o valor está nisso, né? Agora, você imagina, Naka, o Trump consegue, de alguma forma, demitir o Jeremy Powell, o que vai acontecer com o valor
do dólar, que é a referência para todos os outros valores no mundo, né? Não tem um preço no planeta Terra que não se forme através ou a partir do valor da moeda americana. É um desastre que eu não sei nem por onde começar a analisar. E, Thaís, muito rapidamente, no meio dessa confusão toda de Powell com Trump, de Trump com Epstein, com guerra comercial, o Brasil na lista de vontades e de prioridades de Donald Trump... O quem? O Brasil. Quem? Brasil, capital, Buenos Aires? Ai, Naca, é triste, né? Porque, assim, veja, ele está lá enfrentando as batalhas dele, né? De se impor ali como grande líder, de escapar do caso Epstein. Cada hora eu falo um nome também diferente. Mas está muito óbvio que, politicamente, essa visita dele é um diversionismo, de tentar mudar Agora, você vê que ele escolhe atacar o Banco Central para se livrar, para tirar dele o alvo, né? O tamanho do risco de alguém que não vai abrir mão do poder, né? Que escolhe este valor todo que eu acabei de descrever aqui para se manter no poder. A gente tem que colocar as coisas no tempo e pensar assim, nada vai acontecer de uma hora para outra, os processos são mais longos, né? Ele não tem o poder como fez o presidente da Turquia, onde também havia um Banco Central independente, né? E o cara subiu a taxa de juros e foi demitido, a inflação subiu para 70% em poucos meses. Então, nos Estados Unidos isso não vai acontecer porque ainda tem algumas amarras, mas é uma brecha, é uma ruptura ali que começa a aparecer no chão, que é melhor os americanos não pularem em cima para ela não aumentar. Thaís Heredia. Eu acabei nem falando do Brasil, né? Mas aqui você vê, né? A gente continua na mesma. Sim, e acaba sendo realmente um tema de segunda ordem. A gente continua na mesma, exato. Falta só uma semana para o dia do tarifaço e estamos contando aí vai ser mais dias. um aprendizado para nós aqui. Vamos saber qual, em breve. Thaís Heredia, obrigado pela conversa. Obrigada, até amanhã.